agora o Pod Gente que Faz, um espaço para valorizar a história de pessoas que transformam a nossa cidade com talento, dedicação e, acima de tudo, paixão pelo que fazem. Antes de apresentar quem são os nossos convidados, porque hoje são 2 convidados, não posso deixar de agradecer ao nosso patrocinador, a TC Seguros. Muito obrigada, Célio. Agradecer muito a TC Seguros, nosso patrocinador, que abraçou o nosso projeto desde o início. Pensou em seguros, pensou TC Seguros. E vamos lá mostrar quem são os nossos convidados de hoje. São 2 pessoas super queridas, que eu gosto demais, admiro mais. 2 jovens talentosos, empreendedores e que estão levando o nome de Vinhedo para a região, para o estado, para o Brasil afora. São eles, Ricardo e Fernanda. E Fernanda, muitíssimo obrigada por terem aceito o convite. Sejam bem-vindos ao Pod Gente que Faz. Prazer obrigada. Estar aqui. Te agradece. A gente que agradece aí a oportunidade. Muito querida. É realidade, viu? Gente, a gente vai falar de assunto bom, gostoso, que é a paixão, acho que, do brasileiro. Cerveja, né? Já pode, né? Pode? Já pode. Já tá na hora já. Fer, conta um pouquinho como que começou essa paixão pela cerveja artesanal. Bem, posso começar aqui? Pode, foi ele que começou, então nada mais justo. Assim, foi 2015, na verdade. Não, antes ainda, foi 2000. A paixão pela cerveja artesanal, na verdade, ela começou em 2012, 2011, quando meu pai ele fez uma brincadeira comigo. Eu estava fazendo faculdade civil, engenharia civil, e aí ele me ligou um dia e falou: Ricardo, prepara umas prateleiras no seu quarto, que eu fechei aqui para você uma mensalidade, que todo mês vai chegar um livro de engenharia para você ir lendo, estudando enquanto está fazendo curso e tal, e você vai colocando nessas prateleiras. Ingênuo, fui lá, fiz as prateleiras e tal, e tava tudo empolgado, faculdade e tal, não sei o quê. E aí, quando chegou a primeira caixa, na verdade era uma mensalidade, chamava W Beer. Antes era só Beer, depois a Wine comprou e virou W Beer. E aí era um box que vinha 2 cervejas de algum lugar do mundo, de algum estilo diferente, uma revista explicando sobre cerveja, explicando sobre o que realmente são cervejas, estilos, fugindo do que até pra mim era o normal, que era a Brahma, a Skol, e isso aí é cerveja. E aí eu comecei a entender um pouco mais o que é isso. Aí, bicho, todo mês chegava. E aí, quando eu vi, eu tava com muita garrafa. E aí, eu comecei a querer comprar mais. Porque só 2 por mês começou a ficar pouco, né? Aí, comecei no mercado, pegava sempre uma diferente. Toda vez que eu ia no mercado era uma cerveja. Levava. E assim, tem umas que são boas, mas tem umas que são muito ruins. Assim, tipo... Ou não tem como dar na época também. Não, mas tem umas até hoje, a gente fazendo o curso de sommelier e tal. Tem umas que chegam que a gente fala, meu Deus, a gente tem que, né, analisar e tal, assim, mas... É ruim. É ruim. E aí começou nisso aí, então a paixão mesmo acho que iniciou aí. E despertou a curiosidade. E aí em 2015 para 2016, eu e um amigo que trabalha comigo, o Jonathan, a gente descobriu que dá para fazer cerveja em casa. E a gente viu que esse movimento estava acontecendo já fazia uma galera que já estava fazendo, a gente falou, vamos começar a fazer, a gente gostava de beber, ainda gosta, né? E aí a gente juntou e compramos equipamentos e tal, e começamos a fazer em casa. Começamos a fazer. A primeira cerveja ficou uma merda, a segunda a gente jogou fora. Até que a gente começou a acertar a mão. A trigo que eu te dei de aniversário foi a primeira que a gente fez junto, deu certo. Que deu pra beber o lote inteiro. Foi. O lote de 15 litros. É isso que eu ia falar, o lote inteiro de 15 litros. O resto foi tudo pro ralo. Era uma panelinha que dava pra fazer a gente fez no apartamento, no fogão de casa mesmo, assim, ó, em cima de tão pequenininha que era a panela. Foi mesmo. Era muito pouquinho, assim mesmo. Uma panelinha desse tamanho, assim, então... Mas virou cerveja. Estava muito boa, não sei, na época a gente bebeu. E aí começamos a fazer cerveja. Aí começa a despertar cada vez mais curiosidade, né? Putz, o que a gente consegue melhorar? Onde que a gente tá errando? Aí você começa a evoluir. E aí eu gosto muito de ler, de estudar, de aprimorar. Quando eu entro numa coisa, eu gosto realmente de ir a fundo naquilo ali, né? E aí, aí comecei a ler. Aí comecei a fazer curso. Começamos a fazer. E aí foi em 2019 que a Fer embarcou
nessa aventura. Mas a Fer tava em outra profissão, totalmente diferente. E eu ficava vendo ele com aquilo lá, porque essas prateleiras que ele falou do começo, a gente dividiu o quarto ainda nessa época, na casa da minha mãe. E aí não coube mais nessas prateleiras, óbvio, assim, a gente colocou umas prateleirinhas e muito rápido já não cabia e começou a colocar uma atrás da outra e eu acompanhava aquilo ali. Via aquelas cervejas meio esquisitas. Algumas tomava junto, a maioria achava ruim, né? Também não tinha paladar, tem essa também. E aí, depois eu mudei. E aí, nessa época que ele fez com o amigo dele, até ele também mudou. Então, ele fazia junto com o amigo dele na casa desse amigo e eu não participava de nada. Aí, esse amigo mudou para um apartamento que aí não dava mais pra ficar nas coisas na casa dele. Aí eles levaram pra uma casa de um outro amigo em Boituva. Em Boituva. Aí ficou muito longe. Daí, um dia, ele tava vendo, já ia desanimar, não ia mais fazer por causa da distância. Eu tava morando numa casa em Valinhos, com um quintalzão, assim, com uma varanda. Ele falou, Fer, não dá pra eu trazer as coisas aí pra sua casa e tal, porque pra eu poder fazer, que tá tudo lá parado, estragando. Eu falei, dá. Mas ele deu um modo, a gente um dia foi lá em Boituva, assim, tudo estragando. Tava com bastante pó, as coisas estavam guardadas num quartinho, assim, que aí, putz, você vê lá todas aquelas coisas, aquele prazer que era fabricar, a gente fala, vamos trazer de volta. Mas até aí, nesse contexto geral, vocês ainda vocês estavam pensando o quê? De ter algo pra vocês ali consumir? Ou... Hobby. Total. E hobby. Dele ainda, eu não tava nem cada fazendo parte disso aí. Na sua profissão, sem pensar totalmente em virar uma cervejaria. Nada, demorou ainda, na verdade, depois disso. Uma boa cerveja pra tomar, dar pros amigos, e aí chamava a galera, vou fazer mais uma cerveja, vamos lá pra você ver como é que é. E aí explicava como é que fabricava, e aí queria estudar mais pra melhorar mais ainda a cerveja. Aí você começa a estudar sobre a água, aí sobre o malte, aí sobre... E você vai indo, e não tem fim. Levedura. Aí nessa época que ele me pediu pra vir pra minha casa. Aí eu falei, beleza. Até então eu nem participava, eu tinha feito uma vez com ele no apartamento dele, porque eu dei de presente um kit, né, de malte e tal, as coisinhas pra fazer. Aí quando veio pra minha casa, eu falei, pode trazer tudo pra minha casa. Só que eu vou querer aprender a fazer também. E porque, nossa, eu achava super interessante, aquele processo todo e tal. Aí, beleza. Aí eu comecei a fazer. Só que na primeira vez eu já acabei completamente com o hobby deles. Porque eles estavam fazendo, eu falei, seguinte, não dá pra fazer beber enquanto faz. Vai ficar uma bosta sempre, porque, né, vocês perdem as rampas de temperatura e perdem tudo. Eu fiquei só observando aquilo, eu falei, tá tudo errado. Falei, vocês estão fazendo tudo errado. Falei, não dá pra ficar bebendo. Porque, acabei com a graça dos meninos. A gente fazia um novo lote bebendo o anterior, né? Então toda a fabricação era um churrasco, era cerveja do último lote. E andava, né, comprava cerveja pra continuar bebendo. Então no final da cerveja, não tava lembrando muito. Às vezes colocava o lúpulo numa hora, às vezes passava um pouquinho, aí assim, não tinha aquele controle. Aí a Fernandinha entrou e acabou com a graça. Mas aí no fim, isso na verdade fez a cerveja melhorar significantemente. Foi um negócio, uma explosão. Foi nítida a diferença. Que aí realmente a gente tá ali, tá focado, tá prestando atenção, fazendo anotação, acompanhando mais de perto. Mudou. Aí dali realmente foi, eu acho, um divisor de águas, assim, do que a gente tava fazendo. E principalmente também eu tenho, muito essa neurose de sim, vai fazer, porque até então era hobby e tal. Aí um outro amigo começou a falar, viu, se eu comprar os insumos, vocês não fazem uma pra mim, pro aniversário? A gente, faz, se divertia fazendo. Aí o outro, nossa, que boa a cerveja de vocês, isso, aquilo, aquilo outro. E aí pra mim, por exemplo, se a gente fazia uma cerveja daquele estilo, daquele jeito, pra mim, mesmo que seja por hobby, tem que ficar sempre daquele jeito, naquele processo. E aí não combina isso com bebê, churrasco e tudo mais. Pode fazer depois, mas na hora não. Então eu pegava muito no pé disso. Tipo, beleza, vamos tratar, vamos fazer certinho, vamos começar a tal hora, vamos cronometrar tudo, vamos colocar tempo e tal. Então, assim, mesmo sendo caseiro, a gente fazia uma coisa que muitos caseiros não fazem. Na verdade, a gente sabe, hoje tem algumas cervejarias que não fazem, né? Que a gente já tratava a água desde casa. Tratava. Cada cerveja tem a sua água diferente, específica do estilo. E nessa época, mesmo fazendo em casa, a gente já se preocupava em tratar até a água e tudo mais. Então, desde sempre, a gente, sempre manteve muito, o máximo possível certinho, com as rampas, com tudo, desde casa. E em todos os cursos também a gente fazia, já mexia com a levedura e tal. Então, desde casa já tinha disso. E quando que deu esse start? Assim, vamos virar cervejeiros e vamos abrir uma cervejaria, uma marca. Foi em dezembro de 19,
que aí uns amigos nossos começaram a fazer as feiras noturnas aqui em Vinhedo. Começou lá no Centro Cívico, né? No Centro de Convivência e no Parque Ecológico. A gente viu, na verdade, umas faixas que ia começar. E aí eu conheci uma outra pessoa que ia começar nesse junto. E aí eu já falei pra ele, falei, o pessoal tá tanto falando, os amigos, a turma assim, que é boa cerveja. Eu falei, será que é mesmo ou será que eles só querem beber uma cervejinha? Falei, vamos, acho que vira fazer um negócio com isso aí, vamos testar? E aí a gente já entrou já logo no começo do ano, assim, bem no comecinho das feiras noturnas. Mas vocês ainda estavam em casa, produzindo em casa? Produzindo em casa ainda. Aí a gente não dava conta por causa do volume, que era baixo. E aí a gente começou a pegar com uma cervejaria, o Pilsen, que era um volume maior. E aí os outros estilos, que na época a gente fazia só Session, IPA e Witbier. E nem sempre, né? E nem sempre a gente conseguia, porque era muito pouco o volume que a gente fazia, né? Aí esses a gente levava o nosso, pro pessoal tomar e tal. E aí a gente começou a pegar só Pilsen direto, né? Com essa cervejaria bem no comecinho, porque a gente não dava conta mesmo do volume. Mesmo que a gente aumentou de 15, 20 litrinhos pra uma panela de 100 e poucos litros, aí vários fermentadores. Minha casa era só geladeira e fermentador. É só assim, mas mesmo assim ainda não dava conta do volume. Mas vocês começaram então em 2 feiras, aí que surgiu o start de... E aí assim, a gente viu aquilo e falou, a gente precisa resolver, né? O jeito que tá aqui, a gente não pode continuar, porque isso aqui realmente não vai chegar em lugar nenhum e tá errado. E precisamos arrumar, e aí, então vamos realmente fazer a coisa certa? Aí a gente criou o plano de negócio, montamos tudo que precisava estrutural, mas aí veio a pandemia. Aí a gente segurou isso por um tempo, foi esperando isso aí. E aí em 2022, quando praticamente se encerrou a pandemia, aí a gente colocou para rodar o projeto. A gente pegou a chave do barracão em 15 de janeiro de 22. E aí a obra é uma obra, tem os equipamentos que precisam ser construídos, tem a obra que é uma obra que tem muitas preparação do prédio, né, para receber esses equipamentos, a estrutura dentro toda. De toda a legislação do mapa, da CETESB, você tem muitos órgãos que ficam fiscalizando, então para você atender toda essa legislação, é uma obra que foi de janeiro e a gente só conseguiu inaugurar em outubro do mesmo ano. Foi 22 de outubro, se não me engano. Acho que foi. E aí de 22. E aí que a gente realmente lançou a cervejaria Pangé. Que até então a gente chamava de chopp na feira. Chopp na feira, porque não tinha marca, não tinha nada assim. Nossa, eu tomava esse chopp na feira, então eu nem sabia lá que era vocês, né? Exatamente. E era um momento bem ali, tal, de teste, a gente falava bastante, né, explicava para os clientes. E era um volume tão baixo que, por exemplo, se um cliente nosso, a gente fabricava todos os domingos, a gente passava o domingo inteiro fabricando, porque daí o lote demorava um mês para acabar, e aí na semana seguinte a gente estava fazendo, então assim, para manter um ciclo, né, conseguir, lá todo domingo a gente fazia, e toda semana saía um novo pronto. Só que aí, por exemplo, se um cliente, que aí começou a acontecer na feira, viu, primeiro final de ano, eu queria comprar um barril para fazer a festa minha aqui no churrasquinho do final do ano. Eu não conseguia. Porque se eu vendesse um barril, eu não tinha pra feira. Então eu só tinha ali, ficava quietinha, assim, eu nem conversava. Viu, mas não, vou entrar em contato, vou ver, mas assim, não, a gente imagina, não tinha capacidade nenhuma de atender nada. Nenhuma demanda, evento, nada, a gente não fazia nada. Só a feirinha ali, bem quietinho. Mas nisso você já tinha, a Fernanda, gente, pra quem não sabe, eu descobri depois, né, que eu fui conversar um pouquinho com ele sobre a história deles, era personal trainer, né? Nisso você ainda estava dividindo as duas. Exatamente. E na época da pandemia, a gente só conseguiu segurar nas feiras, senão, bem desde o começo, a gente já teria ou feito logo a fábrica ou parado com isso mesmo. Porque o que ajudou em partes, né, foi a pandemia, porque daí eu não podia dar aula. Eu era personal de dar aula na casa das pessoas. Eu sempre fui na casa das pessoas. E aí, a maioria do pessoal que eu dava aula era sempre de 40 para cima. Então, eu não ia na casa dessas pessoas, eu não podia ir. Então, algumas aulas eu dava online, já teve vez de eu dar aula dentro da Kombi na feira. Sabe, contratar gente pra ficar ali olhando pra mim, e eu entrar e olhar ali no celular, dando aula, assim, foi muito. Tanto que aí, quando começou de fato parar a pandemia e as coisas voltando ao normal, quando meus alunos começaram a voltar, que foi quando a gente teve que tomar a decisão, no meu caso primeiro, né, porque eu falei, ou eu ia ficar mais à frente, naquele momento, eu falei, ou a gente para agora, porque vão voltar minhas aulas, eu preciso dar aula desde Jundiaí, Campinas, Souza, pra todo lado,
ou eu não podia mais dar aula, ou poucas aulas aqui em Vinhedo, só que eu tinha, porque, além de tudo, a gente na obra, a gente foi, né, pedreiro da obra. A gente não é que, eu contratei alguém pra fazer tudo. A gente quebrou buraco, cavamos, né? Então, assim, tubulação elétrica inteira do prédio a gente fez. Então, assim, era muita coisa. Você teve que ali também arriscar, né? Fazer uma escolha para poder empreender, né? Porque você viu que estava crescendo, foi uma decisão que você tiveram que tomar ali também, né? Sim. Ou deu um medinho de largar pelo... vai dar certo, não vai dar... Meu Deus, nossa, como que eu nunca pensei como eu não ia trabalhar no meu serviço que eu fiz. Não, eu era assim, eu fiz várias pós, eu era muito envolvida, assim. Então, nossa, eu trabalhava muito. Então, foi muito difícil, assim, eu fui soltando um aluno aqui, não soltei todos de uma vez, assim, não. E aí chegou numa hora, acho que perto de inaugurar só, que a fábrica, que daí eu falei, agora realmente não dá mais, porque eu já tava ficando de manhãzinha até de noite, de segunda a segunda, direto, assim, eu não tava dando conta mesmo. E o nome Pangeia, de onde veio? O que representa essa marca? Como surgiu? Foi uma ideia que veio na minha cabeça, eu tava na estrada, sozinho, e aí, você tá ali, eu pego muita estrada, fico muito tempo ali, e aí eu sempre fico pensando bastante coisa. E aí, assim, existe no mundo hoje, basicamente, 2 guias de estilos internacionais, o BJSP e o BA. O que são esses guias de estilos? Quando você fala, me vê uma Pilsen, e a pessoa te entrega uma cerveja escura, você vai olhar de cara, todo mundo fala, tem uma coisa errada. A Pilsen é uma cerveja clara, tal, né? Então, o guia de estilo é basicamente o que diz isso. Uma Pilsen tem que ser uma coloração mínima e máxima, ter o mínimo de álcool, máximo de álcool, o amargor mínimo e máximo, sabores e aromas que ela tem que te entregar. Aí uma Witbier, aí fala as características dela, e isso para todos os estilos, que tem pouco mais, quase 200 estilos hoje homologados aí no mundo. E junto com isso, normalmente ele vem uma história também. E essa história é basicamente em que momento no nosso mundo que aquele estilo foi criado, em que contexto e aonde. Por que uma Witbier foi criada na Bélgica, uma SB na Inglaterra, uma Dry Stout na Irlanda, uma de trigo na Alemanha, as IPAs americanas. Então ele traz mais ou menos um contexto ali, porque essas coisas aconteceram em algum momento na história. E aí foi tão forte que reconheceram internacionalmente como um estilo daquele lugar. E aí, pensando nisso, qual foi a ideia? Nossos rótulos, eles sempre trazem o nome e a história da região onde foi criado aquele estilo. Então, Ou muito tomado, né? Que no caso da Pilsen, que nossa aqui é Brasil, é porque é o estilo mais tomado no Brasil. Isso. Mas não foi criado esse estilo no Brasil. Mas aí a gente colocou, e sempre em todas as nossas latas, rótulos, tá, sempre tem essa historinha brevemente contada, assim, né? De como que, no caso da Pilsen, foi a brasileirada pra cá, e a Catarina Sour, como é que foi criado o primeiro estilo. É minha preferida, essa Catarina Sour. É o único estilo brasileiro mesmo. É a Catarina Sour. Estilo... Isso aí é homologado. E aí, então a gente sempre traz o nome de um país ou dessa região. E Pangeia era quando todos os continentes eram um único continente. Foi o primeiro continente do nosso planeta. Que aí as placas foram se rompendo e formaram os continentes que hoje a gente habita. Mas antes tudo era uma coisa só. Então a ideia era juntar todas essas nações de cerveja em um único continente cervejeiro, o continente de Pangeia. Então o nome, na verdade, ele veio depois da ideia dos rótulos. A gente eu teve primeiro essa ideia, tipo, vamos contar porque a cerveja é muito rica em história, igual o vinho. Só que no vinho, isso já é mais forte, o pessoal já tem essa cultura. Na cerveja estão desenvolvendo essa cultura ainda. Então o pessoal está querendo entender melhor sobre a cerveja. E a cerveja, ela traz muita história. Então a Rita falou, cada estilo tem uma história muito legal por trás. Então assim, vamos ter essa pegada de cada rótulo, cada estilo que a gente fizer, ter focado nisso, de onde criou, por que é e tal, não sei o quê. Aí depois dessa história da gente imaginar como seriam os rótulos dos estilos, aí que veio a história da Pangeia, que é essa união, assim. Então veio depois dos rótulos, né? A ideia dos rótulos. O interessante de ver é que vocês realmente estudaram bastante, né? Muito sobre a parte técnica. E nesse início, o que foi mais desafiador para vocês? A parte técnica ou a parte burocrática?
Acho que burocrática é sempre mais complexa. Porque, por exemplo, numa cervejaria, a parte burocrática ela é muito pesada mesmo. Então, tanto que a gente precisou contratar um consultor. Mesmo a gente chegou a fazer curso para entender como que é, curso de boas práticas, curso do desenvolvimento da parte das exigências. Livros só de direito sobre a cervejaria. Só que um monte de coisa. Mesmo assim é muito complexo. Mesmo com curso, com literatura, com o que for, é complexo, porque não é 2 mais 2 igual a 4. Quando a gente fala de órgãos de fiscalização, especialmente ambientais, existe muita coisa de local para local, da sua planta para planta, e aí a gente precisou fazer uma consultoria para essa parte de legalização e regularização. Então a gente teve um braço nisso aí, e que até hoje a gente acompanha com as renovações. Isso, as renovações, a gente sempre recorre a ele, o Fernando, ele que acompanha pra gente, e ele que abre, ele é bem específico, ele que abre a maioria das cervejarias, pelo menos da região, e acho que até mais, na verdade, né? Ele que bastante porque assim, o mapa, por exemplo, que vai lá fiscalizar a gente, é o mesmo que fiscaliza o Ambev, ele não quer saber. Se eu sou pequeno, quantos litros eu faço, se eu sou uma Ambev. Então ele chega lá, até se ele jogar um copo de água na parede e não escorrer, ele achar que não é impermeável, simplesmente ele não abre ou fecha meu negócio. Então é muito sério, assim. Aí a gente chamou, inclusive, o consultor durante a obra, né? Para ele até falar assim, estamos fazendo a obra. O que a gente... Essa é a nossa planta, a gente vai montar desse jeito, desse tamanho, dessa forma, tal, não sei o quê. O que a gente tem que fazer? Aí ele deu pitaco até na parte de engenharia, assim, tipo, de salas, tem que ter um fluxo, então o sujo não pode passar pelo limpo, tem que ser assim, assim, assado e tal, não sei o quê. Então, assim, ele até o piso que tem que ser, a altura que tem que ser, então é muito complexo. O ralo específico que tem que ter, o biodigestor não sei da onde. Então, aí, essa parte a gente contratou ele para não ter o problema de falar assim, beleza, vamos fazer assim do jeito que a gente leu o que é. E aí a gente ficou o ano inteiro em obra, chega lá o fiscal fala, não tá aprovado. Aí não abre. E a agenda do fiscal ela é bem concorrida, né? Porque é o que ela falou, ele vai fiscalizar a gente e a Heineken, e a Ambev. Então, ele sai da nossa fábrica ali, ele vai ficar uma semana preso dentro de uma fábrica que tem 15 mil metros quadrados, e que ele precisa de ver os mesmos detalhes que ele viu na nossa lá. Então, e aí esse cara fiscaliza praticamente o estado inteiro de São Paulo. Então, esse cara é muito ocupado. Então, se a gente não aprova... Até ele vir de novo... A gente resolver o que ele pediu, para vir de novo, aí ele apontar outra coisa, e aí é complicado. Vocês falaram um pouquinho ali a respeito de onde é hoje, né, a cervejaria. Eu vejo pelos vídeos que vocês colocaram até recentemente um vídeo um pouquinho contando a história de vocês, porque vocês eles vão fazer uma festa de aniversário, 3 anos de Pangeia, vai ser dia 18, sábado, sem ser nesse agora, no próximo. Dia 18, então todos já estão convidados aí. E eu vi que foram vocês, igual vocês já contaram um pouquinho aqui, que meteram a mão na massa, mas quando, assim, vocês imaginaram que aquele espaço ia ser a cervejaria? Vocês fizeram tudo ali em família, né? Porque eu vou lá, a família em peso, né? É verdade. Nossa, e tem vídeo da dona mãe lá cavando coisa. Ali é bem família mesmo. Quando vocês chegaram ali, teve uma hora que deu vontade de desistir e falar, não vai dar certo. Ali foi muito engraçado, porque a gente pediu para uma corretora, né, ir atrás de barracão, a Bianca, ela ia atrás de barracão, de mais ou menos o que a gente precisava. E aí ela achou os barracões aqui novos, assim, bonitos, que a gente precisaria adaptar também do mesmo jeito e tal, mas menores. E aí sempre tava alguma coisa errada, o cara não podia deixar a gente abrir o piso, tinha algumas... E aí, de procura, não acha, foi um mês procurando, eu acho, até mais, não lembro. Até mais. Acho que foi até mais. Porque teve alguns que a gente chegou a praticamente fechar, e aí o cara não deixava mexer. Então, por exemplo, tem que cortar o chão lá pra poder passar a canaleta e tal, não sei o quê. Não, porque o prédio é novo, eu não vou deixar... a gente viu muitos predinhos, assim, esses vindo aqui pra capela ali perto do castelo, esses, sabe, do padrãozinho novo, bonitinho, arrumadinho, lindo e tal, mas ninguém nem deixava a gente mexer. Teve prédio que a gente chegou e vê,
E aí no outro dia não deu tempo da gente conversar. Falou, isso aqui que vocês viram, não precisa nem conversar, que já alugou no mesmo dia que vocês vieram ver, outro veio e já fechou. Então, era mais ou menos aquele negócio pra vocês desistir mesmo. Quase aquela. Não, foi mais mesmo. Meu, era só desafio atrás de desafio, assim. E aí ela falou, tem um lugar ali no final da Independência. Vai de mente aberta. Vai de mente aberta. A gente chegou lá, era uma sucata que o cara deu um golpe e abandonou. Nossa, você e imagina. Aí a gente chegou lá pra olhar, tinha uns big bag, dava 3 de mim de altura, assim, o pátio inteiro ali fora era lixo. Na hora que a gente entrou lá dentro, vários buracos na frente, com o rato correndo. Não, tava nojento, tava muito nojento. Sujo, assim, a gente devia ter feito um vídeo disso. Tinha que ter filmado mesmo. Meu Deus. Era um filme de terror, assim. E aí ela ficou toda envergonhada, toda sem graça. Nossa, gente, desculpa, eu não sabia. Ele tinha me falado, mas assim... Eu também não tinha vindo ver, peço desculpa, a gente não é perfeito. É o quê? Aí a gente lembra de olhar lá de cima onde que é o escritório. E aí lá em cima onde que tem o escritório, tem uma janelona de fora a fora que dá vista assim pra fábrica. E aí, por último, a gente subiu quieto, né? Tudo olhando e tal. Não sei que hora que a gente subiu, que a gente olhou lá de cima assim. A gente conseguiu, acho que já visualizar tudo que a gente tinha na cabeça, assim. Aí foi essa hora que a gente falou, não, é perfeito, que era o último lugar que tinha pra olhar. A gente, não, é perfeito. Aí ela olhou assim, ó. 2 loucos. Lembra? A gente olhando lá de cima. Ela falou, não, ele deve estar com algum problema. Ela falou, não, aqui a gente já vai fazer assim, aqui a gente já vai fazer desse jeito e tal, não sei o que. A gente já começou a pensar ali dentro. Foi muito legal. E aí, a partir... Quando tem... Você falou, foram meses que você... de 15 de janeiro a 22 de outubro. Aí vocês transformaram aquilo que é hoje, gente. Hoje é um espaço maravilhoso. Depois eu vou falar um pouquinho pra vocês. Vale a pena a visitação, quem ainda não conhece. Porque vocês criaram um ambiente maravilhoso, acolhedor. Vocês também realizam eventos ali, né? Então, foi com um trabalho mesmo aí da família dos dois, que isso que eu falo que eu admiro muito eles pela garra, né? São jovens empreendedores e que foram lá e fizeram acontecer. Qual foi o primeiro rótulo da Pangeia? A gente lançou, quando a gente inaugurou, foram... Fala você. 3 direto. O Pilsen, porque daí a gente sabia que já ia precisar ter, né? Daí paramos de pegar com o pessoal. Tal. A gente já tinha uma receita, na verdade, desde que a gente fazia de casa. Só que como não dava conta do volume, a gente pegava com o pessoal. Aí a gente falou, ó, vamos inaugurar, já vamos, né, fazer a nossa Pilsen, colocar. E a Session IPA e a Vitibir, que eram as 2 receitas que a gente tinha em casa. A Session, por exemplo, a gente mudou ela 6 vezes até chegar no produto final que a gente falou, é esse, pronto, acabou, e ficou esse. Então, quando a gente inaugurou, a gente já inaugurou com esses 3 rótulos. Que era a Pilsen, a Session IPA e a Vitibir. Foi já na inauguração. Na inauguração já foi esses 3. E como foi ver? Pronto, o primeiro rótulo. O rótulo. Foi muito tempo depois. Porque a gente começou, a gente só fazia o chopp. Então, tinha isso, não tinha nem ideia de como é que seria. Não tinha rótulo, não tinha lata, nem nada. Era só barril. Então, era barril, ficou muito tempo. Demorou acho que 1 ano, né, pra gente começar a fazer lata. 1 ano pra fazer lata. Foi mais ou menos. Porque a gente nem dava conta ainda do mesmo volume. Começamos a abrir, beleza. Agora a gente consegue atender cliente. E aí a gente começou a atender cliente, começou a conseguir pegar evento. E aí o foco tava nesse, chopp, vamos vender, barril. Tipo assim, deu certo, bora. Deu certo, vou trabalhar. A gente não tinha nem máquina, por exemplo, de latar. A gente não tinha ainda isso. Não tinha nem fornecedor de lata. Não tinha rótulo nenhum, não tinha nem parado para pensar que tem que desenvolver um rótulo. E o rótulo, ele tem informações obrigatórias que tem que ter. Então, a gente não tinha menor noção. A gente não tinha nada a ver com o mundo. A gente aprendeu tudo. A gente não tinha a menor noção como é que funcionava o negócio cervejaria. Então, o primeiro ano só serviu pra gente entender onde a gente tava pisando. Mas o carro-chefe já no começo já era o quê? O que saía mais era o Pilsen? Pilsen sempre é muito assim mais, né? Principalmente por conta de quantidade. Então, a pessoa fazer um churrasquinho na casa dela, ela pode até gostar do Session IPA e levar um pouco. Mas pro geral das pessoas, ela vai levar mais do Pilsen. Por isso que ele acaba saindo mais. Mas de cara, tirando o Pilsen, a Session IPA sempre foi nossa queridinha. Desde o começo a gente sempre fabricou ela, inclusive num fermentador maior do que os outros estilos, porque ela sempre saiu bastante, assim. Então, desde o começo, desde a época da feira, a Session IPA agora já era nossa queridinha. Tem uma briga boa, ela é a Hoplager, né? A Hoplager foi o último estilo que a gente criou, né? O último lançamento. É bem recente, mas ele já veio. Na primeira vez que a gente fez, a gente não chegou a nem colocar
na programação, a próxima fabricação já acabou o lote inteiro. Foi muito rápido. Acabou o lote, assim, ó. Então a gente falou, meu Deus do céu. Aí, tanto que a gente tinha feito no fermentador um pouco menor, a gente falou, não vai nem ter como, já vamos fabricá-la direto no fermentador maior, que é o mesmo que a gente faz a Session IPA. E aí ela também sai bastante, assim. Você falou no começo, o Ri falou um pouquinho sobre que foi seu pai, né, que começou essa questão de você estudar um pouquinho sobre isso. Ele chegou a ver alguma produção de vocês? Não, meu pai, ele faleceu em 2016. Fevereiro de 2016, nosso pai, né? Fevereiro de 2016. Então, quando praticamente eu estava começando o hobby de fabricar em casa. Então, foi mais ou menos nesse momento. Então, ele não chegou nem a experimentar uma cerveja nossa feita em casa. Mas você vê, né, que na realidade, é que eu falo, a gente não conhece os dias após, né, o que Deus prepara pra gente. Na verdade, ele, né, deixou algo que vocês jamais imaginariam que seria um negócio de vocês, né? Plantou Ele mandou ali, plantou a sementinha. Cerveja que eu tomei, sem ser uma Pilsen, que foi uma Weiss, né? Da Erdinger, inclusive, foi com ele, porque ele gostava muito. Eu nem sabia que existia outros tipos de cerveja. Aí eu lembro de sair com ele, ou quando ele vinha pra cá, ou quando a gente ia pra casa dele. E aí ele queria comprar essa cerveja e trazia, né? E Paulaner, e Erdinger e tal. Eu nem sabia que existia isso daí. Ele, não, vem cá, vamos tomar. A gente tomou, gostou, falou, nossa, que delícia, que diferente, né? E tal. E aí, completamente foi ele, assim. Eu não sei da onde que ele aprendeu isso aí também. Mas isso aí a gente não sabe de onde que ele aprendeu. Eu sei que a gente aprendeu com ele essa história de cerveja diferente, que a gente nem sabia que existia. Então ele plantou a sementinha que hoje Foi. Exatamente. Se tornou aí algo muito grande, né? Graças a ele, que acho que, será que lá, né? É difícil entender se ele pensou nisso. Acho que não, né? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Mesmo porque quando ele foi um belo presente que ele me deu, nossa, foi muito legal. Ele não imaginou talvez que isso ia despertar tanto curiosidade, tanto prazer, tanto querer aprender mais, entender mais. Tirar a Fer da vida fitness. Que o povo gosta mais de beber do que de treinar. Hoje a gente faz, corrida com cerveja. É isso, equilíbrio na vida. A pessoa corre e senta tomar uma cervejinha. Isso é muito bom. Depois. Equilíbrio na vida. É isso aí. A gente falou um pouquinho da pandemia. A pandemia para vocês, na verdade, ela não teve impacto negativo. Acho que ela foi positivo, né? Porque foi aí que deu start para vocês, pelo que vocês começaram a falar, né? Na verdade, ela foi um pause. A gente estava com o projeto, a gente começou em 2019, em novembro para dezembro, e aí a gente desenhou tudo o plano de negócio, mas aí em março de 20 aconteceu, então a gente pôs na gaveta. A gente segurou, e aí a gente tirou da gaveta só em 22. Na verdade, final de 21, em dezembro, a gente começou a ir atrás, e aí em janeiro de 22 foi quando a gente realmente começou a execução do projeto. Mas aí na pandemia vocês produziram em casa? A gente fazia em casa, todo domingo. Todo domingo. Teve a parte boa e a parte ruim, do que você falou. Teve a parte ruim, que foi ter pausado, mas que foi importante porque foi um tempo que a gente aprendeu muito. E a parte boa foi isso, que a gente além de aprender muito, nem a gente esperava a repercussão que ia ter. Porque a gente entrou na feirinha pra entender o que estava acontecendo. E logo de cara que a gente começou a feirinha e tal, a gente teve assim uma coisa que nem a gente esperava que ia ser tão positivo, porque as pessoas gostaram muito, a gente não dava conta de fazer. Então foi uma parte muito boa. A gente ficou por bastante tempo ali e aprendemos muita coisa, o que era, o que não era. E mesmo fazendo em casa, que a gente manteve ele fazendo, a gente foi melhorando o processo, fazendo o curso. Então coisas que talvez se a gente tivesse feito, montado a fábrica e pronto, agora tô aqui com a fábrica, com esse monte de chopp. E aí, como é que eu faço com isso? É o que eu falei pro meu irmão. A gente ia fazer um evento e, por exemplo, vamos fazer um evento aqui na praça que vai ter de Natal. Eu não tinha a menor ideia de quantos litros eu precisava levar. Eu não ia nem saber. Então, assim, a gente não tinha zero noção de qualquer coisa do negócio. Então, foi bom porque a gente foi entendendo como é que funcionava isso. Teve essa parte muito positiva. A aprendizagem é muito bom. Foi muito bom mesmo. Foi isso. Como o Ri falou, né? De 15 litros, né? Que vocês estavam. 15. Qual é hoje o tamanho, a proporção da produção de vocês? É mensal? É diária? É semanal? É semanal.
De 15 litros, vocês estão em quantos hoje? Semanal, num ponto que eu fabriquei ontem. Hoje a gente preparou a fabricação de amanhã. Amanhã tem fabricação de novo. E Então, teve semana quase passada que diária. e semana que vem tem. Não chega a ser diária, mas semanal sim. Dificilmente é a semana que a gente não que é um fabrica. processo que ele é muito longo. Tem a parte que a gente chama de etapa quente, que aí é ali quando o pessoal, quando for lá, vai conseguir enxergar isso lá, porque é aberto lá, né? Ou a parte do bar. Tem a parte, são 3 panelas que ficam lá. Esse que a gente chama de etapa quente. Ali é onde vai cozinhar o malte, vai filtrar, vai ferver ele. E aí lá no fundo ficam os fermentadores, que é onde depois de fazer todo esse processo, a gente vai resfriar e colocar a levedura. A levedura é um micro-organismo que come o açúcar gerado ali na transformação da amida do malte e transforma em álcool e gás carbônico. E aí ali, esse processo ele é lento. Então para fermentar ele vai de 7 a 10 dias para transformar todo o açúcar em álcool. E depois a maturação ela varia um pouco de estilo para estilo, mas como exemplo a nossa Pilsen, ela fica mais ou menos uns 18 dias em maturação. Então a gente está falando de 25 a 30 dias a Pilsen para ficar pronto o lote. Nossa. Então a etapa quente ela acontece em menos escalas e os fermentadores todos cheios fazendo esses processos que são mais lentos, né? Então, as capacidades dos fermentadores, lá hoje a gente chama de adega, que é a soma de todos os fermentadores, tem de 6 mil litros. Então, a gente fala que dá para se produzir até 6 mil litros mês, talvez um pouquinho mais, dependendo do estilo que a gente consegue, em menos de um mês estar pronto. Tem estilo que é mais rápido. Por exemplo, a Vitibir é uma das que a gente tem, acho que é mais rápida, né? De ficar pronta. É a Dry Stout. Isso, a Vitibir Dry Stout, porque não tem um processo, não precisa de uma maturação tão longa, igual a Pilsen, para clarificar. Uma adição de fruta, não tem nada não tem disso. adição de fruta, igual a Sour, que depois desse processo a gente ainda adiciona fruta e tal. Então ela fica pronta mais rápido. Então, só nessa daí, como ela não ocupa o fermentador o mês inteiro, ela ficou pronto lá, a gente desce do fermentador, quase que no dia seguinte a gente fabrica de novo. E esses fermentadores menores, por exemplo, quando ficam prontos os rótulos no mesmo tempo, a gente já fabrica 2 estilos no mesmo dia seguintes. Então, assim, ficou pronto no dia, a gente já sabe que dia vai ficar pronto, ficou pronto no dia seguinte, já desce tudo, aí já lava, cipa e no dia seguinte fabrica tudo de novo. Então, a gente consegue mais de 6 mil litros por mês por conta desses estilos que são um pouco mais rápidos. Que leva menos de um mês, né, pra ficar pronto e a gente conseguir tirar. E a fabricação hoje é vocês mesmos? Ou tem... Tudo a gente. E aí tem o Gabriel, que trabalha com a gente. O Gabriel hoje, ele é um menino que começou a trabalhar com a gente geral, de fábrica. Mas hoje ele entende bastante já da fabricação. Então a gente deixa ele acompanhar bastante. Ele, sabe, faz ali junto e tal. Então é um menino que tá pegou gosto, tá desenvolvendo bastante ali com a gente. Então tudo que é etapa, tudo que é processo, ele já entende ali de fazer. Se você perguntar, ele pegou ele sem entender absolutamente nada. Cruzão. Nem cerveja ele não tomava nenhuma. Vocês já levaram o menino pro mau caminho. Não, e o pior é que você não sabe. Bom caminho, não é um mau caminho. O pior é que você não sabe, porque ele nem bebia. E aí, ele já começou, coisa que a única pessoa que eu conheço é ele já começou tomando cerveja boa. É verdade. Ele, por exemplo, ele não toma Pilsen. Ele é um menino que ele começou a beber cerveja, ele toma uma ESB. ESB, a maioria das pessoas não sabe nem o que é. E ele adora ESB. É uma delícia. Então, assim, é um menino novo que começou agora e que quando começou a beber, ele já... E ele não bebe um monte. Já teve o paladar. Ele não bebe um monte, ele bebe. É muito mais parecido... Melhor, né? É muito mais parecido com o pessoal realmente do vinho. Que a pessoa do vinho... É óbvio que a gente, né, tem o pessoal que compra um garrafão assim no mercado e aquele negócio de ficar doidão, assim, principalmente molecada. Mas o pessoal que vai ali, quer tomar um bom vinho, escolhe pela uva e tal, quer harmonizar com alguma coisa. E a cerveja tem muito disso. Então ele, por exemplo, ele não é um menino que vai comprar um fardinho de cerveja de qualquer lugar, vai. Ele vai ali pegar, viu, gente, vou pegar aqui uma SB, uma tal, e vai levar pra casa dele, aí o dia que ele quiser ele vai tomar com alguma coisinha e tal. Então ele não é um menino que você vê bêbado e fica por aí, nem nada. Isso começou a ensinar pra ele desde o processo, como é que funciona uma limpeza do barril, o que acontece em cada etapa da fabricação, uma cipagem de um fermentador. Então a gente realmente ensinou ele assim, do 8 ao 80, assim, absolutamente tudo. E ele foi gostando, foi pegando gosto. Então hoje ele lá
Eu não sei o que ele não sabe fazer lá. Provavelmente todas as partes assim da fábrica, todas as etapas, desde lavagem de barril, moer malte ali, até realmente fabricar uma cerveja. Então, todas as etapas ali, ele consegue acompanhar bem ali com a gente, bem legal. Vocês contaram um pouquinho, eu acompanhei, eles começaram na feira, e a história deles é muito bacana, de crescimento, que eu falo, a vida exige etapas, né? A gente não pode pular algumas etapas dela, e empreender, acho que tem tudo isso também, né? Tem que ter calma, né, no processo, porque senão a gente acaba atropelando. E aí, em todo esse processo, vocês estão hoje em vários eventos, né, da cidade, fora da cidade, eu vejo vocês colocando, como que tá sendo essa experiência? Porque, assim, vocês começaram na feira, depois acho que vocês foram para um festival gastronômico, acho que eu vi vocês, depois já estavam na Festa da Uva, e como que é esse processo de estar nos eventos, levando a marca, um nome, eles perguntam de onde é a cervejaria, como que é isso? Pergunta, a gente faz até em Ribeirão Preto, a gente já mandou um barril para um bar em Curitiba. Então a gente mandou para lá. Assim, o nome Vinhedo, ele é sempre muito destaque, porque a cervejaria, existe hoje cervejaria praticamente no Brasil, não, no Brasil todo, né? Senão no mundo todo. E as pessoas sempre perguntam, nossa, mas de onde que é essa cerveja? De onde veio isso aqui? Então, quando se fala de uma cervejaria, da onde ela é sempre muito, junto isso, né? E é muito louco quando a gente começa a olhar o tamanho que vai virando o negócio. A gente teve 2 semanas atrás no Oktoberfest de São Paulo. A gente tava lá, e aí naquela correria e tal, a gente olhou uma hora pro outro assim, a gente falou, a gente chegou aqui no Oktober de São Paulo, e aí pessoas chegavam na nossa barraca, falavam, nossa, essa aqui é aquela cervejaria de Vinhedo lá, nossa, eu tô querendo ir lá pra conhecer e tal. Exatamente. Então, e a gente lá em São Paulo, na Oktober, que é gigantesco. É um filme também, né, na cabeça, né? Começou com 15 litros ali. A gente tava conversando sobre isso esses dias, porque a gente tem uma amiga que tem uma empresa, enfim, aí um dia a gente, bem no comecinho da obra, a gente nem tava muito fazer isso, a gente virou pra ela um dia e falou, Sil, olha o tamanho, ela até uma marca gigantesca de tinta industrial, enfim. A gente falou, nossa, que legal você ver tudo isso. Ela falou, nunca deu tempo de eu parar pra ver tudo isso. E aí, foi muito engraçado, que beleza, ficou esse assunto anos, né, atrás. Aí esses dias a gente tava, não sei de onde que surgiu o assunto, que a gente virou e falou assim, nossa, realmente, a gente não consegue em nem um minuto parar pra fazer esse filme que você falou. Pensar, nossa, isso, a gente fazia 15 litros, tal, não sei o quê. A única coisa que a gente pensa, meu Deus, a gente precisa comprar mais barril. Meu Deus, não dá mais pra comprar mais barril. A gente vai comprar mais fermentador. É sempre, meu Deus. É sempre meu Deus, assim. E num desses eventos, acho que foi na Festa da Uva do ano passado, que vocês lançaram algo específico pra Festa da Uva, ou foi esse ano? Foi na de 2020. Foi ano passado. Aí a gente refez esse ano. A gente já fez 2 versões, que é a Italian Grape Ale. É uma cerveja especial que a gente faz para Vinhedo, a gente chama ela de Terroir Vinhedo. E ela é feita na época da Festa da Uva. Então a gente teve a safra 24 e esse ano a safra 25. E aí ano que vem a gente já tá em conversa já com o pessoal da Ferragut. Que tem. Isso. Como é que é essa cerveja? A gente faz em colaborativa junto com a família Ferragut. E eles entram com a uva plantada aqui na cidade. A gente gosta de usar a Niágara Rosada porque é uma uva bem da região. Nascida aqui, inclusive, é uma uva natural da nossa região. E aí a gente faz o estilo que é uma Italian Grape Ale, que é uma cerveja que junto, na hora do momento da fermentação, vai mosto de uva mesmo, para fermentar junto com levedura de cerveja. Não tem nada a ver com chopp de vinho, é uma coisa absolutamente contrária. Sim, é uma cerveja, realmente, e quando cor de cerveja, características... Clarinha, né, até. Mas na hora que você vai sentir, você vai chegar perto do copo, você já sente um cheiro de uva, parece que você vai comer uva. Isso, mas a uva, nem suco nem nada, uva, o cacho mesmo, da uva, como se fosse o cheiro da fruta uva mesmo. E quando você toma, parece que você acabou de mastigar uma uva e engolir, assim, é um negócio maravilhoso. E aí a gente faz um lote único nessa época do ano. A gente normalmente faz também algumas latas numeradas. A gente esse ano fez até 300, né? 300 latas? Acho que foi. Foram todas? Foram todas e o resto a gente coloca em barril para vender na Festa da Uva. E foram quantos?
A gente, normalmente, o lote dela é 400. 400 litros. 400 litros. E esse ano acabou durante a festa. Acabou, tipo, junto com a festa, no máximo um restinho de final. Foi isso. Tanto que no primeiro ano que a gente fez, a gente ainda teve um evento, acho que foi em Ribeirão, até que a gente levou alguma coisa. E a galera depois veio E a galera veio novo, pedir depois. E aí a gente ficou o resto do ano sem ter. Tá bom, aí beleza. Mas ainda tinha esse um pouco depois da festa da uva. Foi lançamento e tudo mais. Tanto que pra segunda a gente mexeu em alguma coisinha e tal. Nesse ano, acabou a festa da uva, a gente não tinha mais barril, não tinha nada, assim. O que tinha, acabou ali, no máximo na semana seguinte ali, acabou de sair durante o bar, ali, alguma coisinha. Mas não chegamos a levar nem pra nenhum evento depois. Ela acabou mesmo então, durante a festa. Mesmo, é especial aí daí festa. O pessoal que conheceu já tava esperando por ela. Então teve gente que já, inclusive, reservou do ano pro ano seguinte. Viu, vocês vão fazer? Porque você não acha, é um estilo que não tem. Pra você comprar, assim, que é da Leopoldina e tem que achar pela internet, é muito difícil. Então, quem conhece o estilo e gosta, já sabe, nossa, eu gostei, conheci, meu ano que vem, a hora que vocês fizerem, já reservam tanto pra mim. Legal, então, legal. já tem e começou essa parte. Realmente a pessoa a aguardar por ela, assim. Já sabendo que é sazonal, a uva vai ter naquela época. Então, no primeiro ano, o pessoal conheceu. No segundo ano, quando saiu, o pessoal falou, nossa, ainda bem que chegou, nossa, que saudade, eu queria tomar de novo essa aí cerveja. já conhecia. E aí já começam a perguntar, e aí, quando vai ter de novo? Vai, sei lá, já estão aguardando. Porque a gente também é vinculado muito com a uva, né? Então não adianta eu falar assim, vai ser uma cerveja de linha que eu vou ter o ano inteiro. Que eles nem têm a uva lá pra fornecer pra gente o ano inteiro. Então, principalmente essa, né? Eles não é um lote que eles tiram, tipo, maior, grandão, uma uva que tem o ano inteiro e tal. Então, a Niágara Rosada é a esperadinha da festa já. Legal. Já se tornou também uma marca de vocês na festa da uva aqui em Vinhedo. Isso. Já, aterrou a vida. A Pangea, hoje, ela abre para visitação. Como que funciona? Quem vai lá, qual a experiência que ela tem? Ela consegue fazer uma degustação? Vocês apresentam a fábrica ou ela só vai lá, só vai ter o bar? O que ela consegue conhecendo o espaço de vocês hoje? Quem vai até vocês? A gente tem algumas ideias que a gente tá colocando mais em prática agora, mas a princípio a gente nem conseguia abrir muito bar. O bar é muito recente, a gente abrir de quarta a sexta e de sábado. A gente só abriu aos sábados, porque como o foco principal sempre foi muito mais a fábrica, e sempre tem um processo acontecendo, a gente não conseguia da demanda do bar. Então é uma coisa meio recente. Então assim, hoje, principalmente se você chega lá num dia que tá mais tranquilo e tal, a gente já naturalmente fala, não, vem cá, vem conhecer. As pessoas conseguem ver muito a fabricação, igual amanhã. Falei que eu vou estar fabricando. A pessoa chega lá, é tudo de vidro, ela vai ver, inclusive, fabricando, em tempo real, acontecendo mesmo. Tomando e às vezes, lote, tomando lote e vendo o próximo sendo feito. E às vezes, se tiver um dia mais tranquilo, tal, a pessoa vai ali e conversa, eu consigo trazer na fábrica, mostrar, explicar, legal. Mas a gente tem uma ideia de fazer realmente a visitação. Porque aí a pessoa chega lá num dia que não tá muito tranquilo, não vê, sendo que o amigo dela foi ontem, tava tranquilo e viu. Então começou a ficar uma situação meio assim, porque depende muito de como é que tá ali, tá tranquilo? Beleza, vem cá rapidinho, tal, faz assim, tal. Não tem? Uma coisa certa, chega lá, tem um monte de gente, eu não consigo, porque se eu levar vou ter que levar todo mundo. A gente tá com algumas ideias, mas é tudo ainda uma ideia de experiências. Então o que a gente quer levar as pessoas lá para várias experiências. A gente tem a experiência do tour, então a gente tem um horário reservado, vai chegar lá, vai ter uma apresentação, explicar o que é uma cerveja, o que isso é mais ou menos, conhecer os insumos, conhecer a rota da fábrica, o que é cada etapa, e ali tomar um copo direto no tanque do fermentador, realmente viver ali, entender mais sobre o universo de cerveja. A outra experiência, com degustação, a gente faz uma noite de harmonização ali, de a gente harmonizar os estilos de cerveja com algum tipo de comida, fazer alguns passos de harmonização. Então começa com uma entrada que harmoniza com a cerveja, depois vem um petisco e vai fazendo. Então a gente tem algumas ideias de criar experiências para as pessoas lá, só que a gente ainda não conseguiu casar o calendário nosso, porque a gente faz tudo, então ideia, né? Tem essa parte que é meio complicada, porque até discussão, assim, tipo, rodas de discussão, como se fosse uma confraria, muito legal, porque a gente tem muito cliente que faz cerveja em casa, vários, assim, a gente já inclusive montou receita, ajudou o cliente nosso, que vira amigo ali e tal, a deixar mais redondinha a receita pro cara fazer na casa dele e tal. Tem gente que faz a cerveja tomando a nossa cerveja enquanto tá fazendo, então a gente tem...
E é um público que, assim, a gente quer trazer mais próximo, como se fosse uma confraria mesmo. O pessoal, viu, vamos ter uma noite, sei lá, uma vez por mês, juntar esse pessoal que gosta, que sabe, entende de cerveja, vamos discutir sobre, vamos pegar algum tema aqui, vamos discutir. Então, assim, esse projeto, por exemplo, é o que a gente tem muita vontade de fazer, muita. A gente já conversou com vários clientes. É uma ideia assim, que a gente quer muito, muito, muito fazer. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande de falar, tá, vamos fazer. Porque se a gente falar, vai fazer, aí vira um negócio assim, vamos fazer, não importa o que aconteça. Então. E hoje a gente não consegue isso. Falar assim, não, vamos primeira, segunda do mês fazer. Que jeito. Que jeito, né? Ainda não consegue. Fazer a roda de jazz. Então a ideia é na segunda quinta do mês. A gente está verificando agora, acabando que quinta eles começaram a ter um problema, talvez vai ser de quarta. É a roda do jazz. Então o pessoal vai lá, é uma banda que eles tocam jazz de New Orleans, não tem nada cantado, nada eletrônico, é tudo instrumental. E aí eles fazem essa roda lá e fazem esse som ao vivo do jazz lá, e a galera gosta bastante. Então a gente já fez 3 edições, né? Isso. E esse mês a gente não vai conseguir ter um aniversário praticamente junto ali. Casou muito, ia ficar muito e em a banda cima, também assim. estão participando de um musical em São Paulo. Musical que eles estão lá. Então, mas a gente mês que vem já vai retomar de novo, e é uma coisa que começou a criar corpo. Sim. A primeira edição foi poucas pessoas, a segunda já mais que dobrou, a última não tinha mesa. E a última, uma coisa que ajudou bastante, que foi legal, é porque foi um dia que não choveu e foi nessas temporadas que teve de frio, não chegou a ficar quente, mas foi uma noite menos fria. Uma noite bem agradável. Então o pessoal já ficou lá fora, que tem mais espaço, tal, porque os outros 2 inclusive foram dentro, né? Porque chegou na noite, no dia, tava tão frio que o que a gente tinha planejado de pôr lá fora, que tem mais espaço, a gente teve que trazer eles pra dentro e fazer ali mais aconchegadinho. E aí nesse último que teve, a gente já colocou eles lá fora, daí o pessoal tudo sentou, as mesas que estavam pra dentro tiveram que colocar pra fora e ficar todo mundo lá, e já foi legal. Assim, ali vocês já recebem turistas também da cidade? Bastante. Que vem visitar Vinhedo. Inclusive gente que vem, uma vez veio um de, como que chama? Bertioga. Que falou que veio porque falou, vamos passear, a gente sempre faz isso e sempre vai atrás de cervejaria. Aí eles viram que tinha uma cervejaria em Vinhedo, passou. E falou, meu Deus, mas você não tá em Vinhedo? Não tô. Mas você veio pra cervejaria? Vim. Falei, meu Deus. Legal, Aí já passou alemão também ali. Chinês. Aí tem uns clientes chineses que eu acho que eles estão aqui, acho que é trabalho, né? Eles abriram um negócio aqui, mas aí eles passaram algumas vezes e falaram que ia ter que voltar pra China. Aí tem época que eles estão aqui, aí vem ali. Aparece uns gringos lá de vez em quando, assim. Legal. O Plaza Hotel é muito próximo, né? Então muitos falam que estão ali, procura a cervejaria e vai andando. É realmente um Mas mesmo do Intercity, já viu o pessoal? É que o pessoal de cerveja, assim como vinho, gosta muito de pesquisar. E no jogo, uma vez a gente foi pra Bonito e passear com a nossa mãe e tal. A gente falou, vamos ver se tem alguma cervejaria aqui? Então o pessoal da cerveja artesanal tem muito isso, esse negócio dessa cultura e tal. Então o pessoal tá em Vinhedo, venho pra Vinhedo, eu tenho que estar em Vinhedo, ou tô passando por perto de Vinhedo. Pesquisa, cervejaria. Aí eles acham a gente lá e vão. Tem gente que vem de São Paulo, vem só pra vir na cervejaria e aí já volta embora de novo. E aí a gente acaba indicando outros lugares. Já fala, já tá aqui, vai ali do Ferramonte, que é pertinho, tem isso, Cristo e tal. Então a gente acaba indicando bastante o pessoal já aproveitar que veio e já fazer um tourzão já, né, em Vinhedo. Tem tanta coisa legal. E você que não conhece ainda, fica o convite para conhecer a Cervejaria Pangeia. Você pode ter certeza que você vai ser muito bem recebido. Você chega lá, é a família toda te recebendo. São extremamente acolhedores, então vale a pena conhecer a Cervejaria Pangeia. Vocês já conheceram um pouquinho da história. E estamos chegando quase ao finalzinho do nosso bate-papo. Passarias aqui horas conhecendo história de cerveja, porque assim, é muito legal ver que realmente vocês foram atrás, foram da parte técnica, porque assim, eu mesmo adoro cerveja, mas não sei nada de cerveja. E aí, agora, com certeza, é o que você falou, do vinho, né? A gente vai buscar, vai pesquisar. Então, assim, vocês não surgiram do nada da história da cervejaria. Vou abrir, não. Né? Foi muita pesquisa, muita busca, muito de conhecimento sobre isso. E hoje transformaram, lógico, numa história de sucesso. E eu tenho certeza que vai ser muito mais ainda de sucesso. Vai estourar aí pro Brasil afora. E para fechar, eu tenho uma pergunta. Que palavra, o que define a Cervejaria Pangeia hoje? Uau. Vixe.
Eu falo que a gente nunca dá tempo de pensar nas coisas. Uma palavra que define a cervejaria Pangel, que define vocês. Poxa. Não vale chorar. Ai, que pergunta peguei difícil, né, gente? Pegou. Esforço, viu? Porque... Nossa, não, é verdade. Porque é carinho também, né? Porque a gente tem muita essa preocupação ali. Muito. Cada coisa... Nada a gente fez por mais irritado e querendo desistir, que você fala, teve esses momentos aí difíceis. Teve um dia que a gente quase estourou o braço, lembra? Fazendo os negócios lá da ponte. Vários momentos. Que a gente falava, agora chega, já deu, tá, não sei o quê. Vamos parar. Vamos parar com isso aqui, que já aqui? deu. O que eu tô fazendo e tal? Mas a gente falava isso e respirava, mas uma coisa que a gente nunca fez e até hoje não faz é de qualquer jeito. Então, assim, podia estar brava, falar, não vou fazer mais e pronto, acabou, não sei o quê. Aí voltou, não, mas pera, já que eu vou fazer isso aqui, vamos fazer assim, e se a gente colocar só um negocinho aqui, arrumar e tal, e vamos fazer, e esse insumo? Não, ó, tem que ser esse aqui, qual que é o melhor que tem? Esse, vamos testar, ficou sensacional, morango, vamos colocar na sour. Tem que ser um morango extremamente bom, e vermelhão, e saboroso, e cheiroso, isso, aquilo. Então, assim, a gente tem muito carinho com tudo que a gente vai fazer lá. E hoje é um lugar que pra gente, a gente tem realmente um carinho por ela. Quando a gente tá lá... na sua casa. Igual, sabe quando você chega no final do dia cansada na sua casa, você abre a porta e tipo, estou em casa? Aí a gente abre a porta de manhã e tô em casa. Até porque eu já dormi várias vezes lá fabricando, virando a noite. Então, literalmente, é casa mesmo, né? Nossa, então acho que é bem isso, assim. A gente tem muito esse cuidado ali. É como se fosse um bebezinho mesmo nosso, assim. É nítido, carinho de vocês. É bem igual a gente tava falando lá da obra, né? Tipo, começamos em janeiro e foi até tal de outubro. Na verdade, não. Até hoje a gente tá em obra. Porque não tem. E aí, quando tem, a gente vai falar, beleza, acabou aquela parede ali. Nossa, mas se a gente plantar uma florzinha ali, não, vamos fazer agora um muro lá fora e tal, e o muro falando nisso. Vamos pintar esse muro tudo, não tá legal assim, vamos colocar os rótulos nesse muro? Então, todo momento a gente tem um olhar. E quando a gente não tem, que falta ainda coisa, é por correria mesmo. Então, tipo, esse muro aqui que eu queria fazer de tal jeito, passa batido por quê? Porque o meu foco aqui, eu preciso fabricar, entregar e tal, não sei o quê. Aí na hora que dá uma paradinha, mas esse muro vai ficar legal assim, assado, vamos fazer. Então, legal. Assim, é tudo com muito carinho, assim. É bem ou a gente não faz, não dá pra fazer agora? Não dá, então deixa assim. A hora que for fazer, não, vamos fazer assim, de tal jeito, e vamos mexendo, até porque é o que eu falei, principalmente ali na parte do bar, a gente, é muito recente, aí a gente ainda tem muita coisa que a gente tá pegando pra mexer, começamos a colocar uns quadrinhos, tal, dos prêmios, né, que você falou de vinhedo. A gente leva vinhedo pra todo lugar. A gente tem medalha de ouro em Blumenau com cerveja. É qual? Cervejaria de vinhedo. A gente tem medalha de ouro no Sul-Americano. É onde? Uma cervejaria de vinhedo. Legal. Então tem muito isso. A gente começou a colocar os quadrinhos. Então a gente tem esse olhar, assim. Só um dentro ali, que é interessante uma história, porque pra gente, a gente parou e falou, meu Deus, né? Que quando a gente começou a pensar nisso aí, fazer esse projeto, a gente foi visitar alguns lugares que pra gente era muito bacana. E um deles foi a Tarantino, a cervejaria Tarantino de São Paulo, que é uma mega cervejaria, a gente acha incrível lá. E ótimas receitas, muito organizado. E hoje, inclusive, um dos sócios de lá, ele é o presidente da Abracerva, que é a Associação Brasileira de Cervejas do Brasil, né? Que é o Giba. E aí a gente, foi lá na cervejaria dele, a gente nem tinha começado ainda, né? E aí a gente começou fazendo tal, e ele sempre foi uma inspiração, assim, pra gente, né? Assim, a Tarantino em si, assim, não só ele, local, como a cervejaria dele. Nossa, é como se fosse uma mini Tarantino, assim, foi disso, então, que eu falei que eu não lembrei de onde surgiu o assunto, mas foi nesse dia do Giba que surgiu esse assunto de não dar tempo da gente parar pra fazer o filme. Foi nesse dia que a gente pensou nisso aí. Que aí foi assim, esse ano, a gente participou de uma Copa, que é a Copa Sudeste aqui, e aí a nossa cerveja Hope Lager, que é essa última que a gente lançou, ela pegou medalha de ouro no estilo e pegou no Best of Shows, que é todas as que foram o ouro do campeonato, ela pegou em prata. Então ela foi praticamente a segunda melhor cerveja do torneio. Campeonato inteiro. Do campeonato. E aí a gente, ficou felizão. A gente foi lá no evento para poder assistir de lá ao vivo e tal. Eu tava lá, ficamos felizes. Aí na hora que a gente tava conversando, de repente o Giba, que é o presidente da Abracerva, chegou na nossa mesa e falou, gostaria de vir aqui parabenizar vocês e tal. Legal. Aí a gente levantou, aí depois e a gente contou pra ele. Falou, olha, que coisa, né? Até alguns anos a gente tava lá na cervejaria dele. O cara veio até nem tinha uma cervejaria, nem nada.
e tava lá super admirando, nossa, olha que legal aqui, isso, aquilo, aquilo outro. E inclusive a gente contou isso pra ele nesse dia. A gente falou, Giba, deixa eu te contar um negócio aqui. Aí a gente falou, um dia a gente foi na sua cervejaria, a gente pensando nisso, aquilo outro. Aí você chegou que agora você veio conversar com a gente, você quis. A gente tirou uma foto, né? A moça que tava lá quis tirar uma foto lá e tal. Aí eu falei, caramba, a gente tá até emocionado, porque, caramba, você tipo, é um cara que de repente você chegou pra falar com a gente. E a gente tava esse tempo atrás aí na sua cervejaria falando, nossa. Então, foi nesse dia que a gente falou caramba, velho, não dá nem tempo da gente perceber as coisas acontecendo, né? É verdade. É muito doido. Vocês têm história pra contar, hein? Poderia ficar. Deixar, 3 horas de episódio. Riffer, agradeço muito por vocês terem aceito o convite. Adorei escutar ainda mais da história de vocês. É que eu falei, ficaríamos horas aqui falando da história. Fica o convite para vocês conhecerem a cervejaria. E também o convite para participarem do aniversário, a festa dia 18. Que horas? Das 2 às 10. E olha, eles sabem fazer festa, hein? A festa lá é boa, hein? Vai ter 2 bandas. Vamos juntos com eles comemorar 3 anos de Pangeia aqui em Vinhedo. Pangeia mistura família, coragem. Eu vejo vocês são inspiração, assim, vejo brilho nos olhos de vocês. Então é aquilo que eu falei no começo aqui, a gente dá destaque para as pessoas que fazem tudo com muita paixão, com muito amor. Então, agradeço muito mesmo por vocês estarem aqui. Adorei. Fiquei muito feliz, muito mesmo. A gente também ficou muito feliz. E, gente, ó, não dá já tá até como a gente fala de cerveja, tô aqui, tipo, olhando essa cerveja aí. A gente vai ter que tomar cerveja. E aí, Marlizinha, Pilsen ou Sudestina Sour? Vamos de sour, né? Vamos experimentar um pouquinho aqui. Olha, gente, eu tô aqui, ó, vendo falar de cerveja, isso daqui gelado, trincando. Meu Deus, aqui. tá até quente já. A gente vai fazer um brinde. E você que nos acompanhou até aqui, fique ligado nos próximos episódios, que aqui você vai conhecer história de pessoas que fazem a diferença aqui na nossa cidade. Até a próxima.